pessoal, foi isso que foi apresentado ao Ministério da Saúde, não nesse pouco tempo, mas que também foram contribuições aí importantes. Então, realmente, é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande. Muitas vezes eu senti o peso da responsabilidade, mas não esmorecemos, mesmo frente a tantas dificuldades que tivemos, não só dificuldades que a própria pesquisa traz nos serviços de saúde, mas que a pandemia também nos trouxe, e eu posso dizer que realmente o nosso grupo tem se colocado como um grupo de vanguarda no estudo do série das oficinas ortopédicas. E a gente sempre tem que pensar que existe o tempo oportuno. Uma criança com atraso de desenvolvimento, ela tem um tempo oportuno para ela ser reabilitada. E se ela não tiver essa reabilitação, ela tem uma perda de funcionalidade que vai gerar barreiras para a vida toda. Enquanto uma pessoa que tem uma perda de funcionalidade que está estável durante um certo período, que a gente não tem esse período ideal, ela vai se beneficiar menos do próprio serviço de reabilitação. Social de fato. Então a gente percebe a ausência desses elementos na investigação que a gente fez e talvez fosse interessante de fato esse processo de aproximação, mas não de forma individual para cada ser. Talvez isso tivesse que ser estimulado e fomentado a partir da Secretaria ou do Ministério, no sentido de facilitar esse processo de aproximação e também de oferecer meios, né, de fomentar esse processo. Dessa forma, a gente poderia complementar esse processo que Indiara acabou de citar, de uma melhor orientação no processo de avaliação, de alta e de tratamento desse paciente, mas pensando na perspectiva da funcionalidade e não da condição de saúde, como a gente na maioria das vezes tem de sistema rígido, né? Eu acho importante colocar isso também. Obrigado pela oportunidade. As pessoas com deficiência em todo o país, e o que a gente observa é que há uma necessidade de maior articulação do serviço SER, né, com outros pontos da rede. Eu acho que é importante destacar a capacidade de apoio matricial que esses serviços possuem, mas que na prática não é realizada. Então, o SER e os serviços de reabilitação durante muito tempo passaram sem atenção, né, do ponto de vista de pesquisa, de política pública, a própria política pública da reabilitação. E com esse edital, a chamada 35 e os editais subsequentes, a gente tem conseguido direcionar esforços nesse sentido, né? Começo e direcionando todo o trabalho para o grupo de distonia, e inclusive por experiência pessoal minha de ser distonizado, que eu fiz, inclusive participei de entrevista e tudo, em perspectiva uma disponibilidade full time, o que é muito interessante, né? Autenticidade, né? Ou seja, você está tendo acesso a informações autênticas, né? Enfim, isso é muito importante, para falar de forma bem resumida, né? Integridade, a garantia de que você não vai ter o corrompimento daquelas informações, isso ao longo do tempo se torna cada vez mais importante, né? Manter uma base de dados íntegra. E a confidencialidade, né? Por exemplo, só ter acesso aos dados aqueles que realmente precisam. Isso aplicado à TI vai desde o perfil do usuário no sistema, só dá acesso a ele a módulos que ele precisa acessar, e no caso de um gestor, nível máximo, acessar o que ele quiser, gerar os relatórios que ele quiser, e por aí vai. Nós somos muito felizes no contato com todos os gestores, com a gestão da rede de atenção à pessoa com deficiência. Então, aqui nós somos muito bem recebidos, né? Não que nos outros serviços não tenha acontecido isso, mas assim, aqui nós conseguimos estabelecer vínculos muito importantes para a boa execução da coleta. Mas assim, alguns serviços, quando a gente chegava, a gente notava na fala do próprio gestor, né? Eu imaginava que quando eu chegasse nos serviços, os gestores, eles tentariam, digamos assim, enfeitar ao máximo, né, para não parecer que o serviço tinha problemas, mas muito pelo contrário, eles se empenhavam em falar realmente quais as fragilidades, no que eles achavam que a gente poderia, enquanto projeto, né, ajudar a evidenciar, para que depois houvesse um retorno para todos os SER, né? Eles viam como um problema local, mas que poderia ser o problema de outros serviços, e aí tentaram
contribuir ao máximo. Alguns serviços a gente tem que voltar 2, 3 vezes para ver se conseguir completar a coleta de prontuários, né? O primeiro deles é que eu estou entendendo que a gente deve haver, né, um esforço de todas as esferas para transpor os resultados dessa pesquisa do Ser Brasil para os usuários, para os serviços, né, para os gestores e para os profissionais que participaram conosco, para a gestão em instâncias superiores, mas também para a ciência e para o ensino. Então a gente tem aí relatos importantes que ajudam não só a moldagem de serviços mais apropriados para a população, mas também moldagem de organização de serviço para gestão. Então, acredito que o projeto ele conseguiu ser muito feliz no âmbito de dar uma atenção muito grande para as oficinas. Quando você fala com um profissional de oficina ortopédica, você vê que ele é um profissional que, assim, ele se sente excluído de certo ponto, né? Porque ali o setor dele ele é sempre deixado de lado. Pude coletar aqui no Rio todos os serviços, em São Paulo e em Goiânia, né? E a fala da Thaís é muito real, tem uma diferença muito grande na recepção por parte dos gestores e por parte dos profissionais, conforme a gente vai aos diferentes serviços, né? E esse projeto completamente mudou a minha vida. Eu entrei no mestrado utilizando o projeto, né, para aprovação. Então, tem um carinho muito grande, mudou a minha forma de pensar na deficiência enquanto fisioterapeuta, enquanto pesquisadora. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele e na expectativa de que em 2021 venham novas possibilidades e novos trabalhos. Eu só gratidão. Eu espero que a vida das pessoas que precisam de reabilitação no Brasil possa ser mais fácil, que as pessoas possam encontrar um pouco mais de oportunidades e tempo oportuno, como a Indiara falou, né? E que a gente consiga, com os nossos resultados, subsidiar a tomada de decisão de quem está lá em cima com a caneta na mão, para que a gente erre o menos possível. A gente não tem mais tempo de errar, né? Saiu um estudo da Lancet, 1 a cada 3 pessoas no mundo precisa de reabilitação. Isso não é pouca coisa. Então, sintam-se aí todos realmente parabenizados por essa coordenação que muito se dedicou a esse projeto, né? Quem me conhece de perto sabe o quanto que eu realmente vestia a camisa e dormia pensando numa coisa, acordava pensando na outra, sem férias, né? Para que a gente pudesse adiantar o máximo possível, e o quanto isso fez diferença. Thaís e Juleimar, que batalharam duro para o Comitê de Ética, a gente também não teria conseguido ser tão breve. Diego, que lá atrás também batalhou, enfim, todos aqui que, né, continuam pesquisando sobre isso daqui para frente, que vão utilizar os dados do Ser Brasil. Agora é batalhar ano que vem por essas publicações, para que mais pessoas consigam ter consciência e ter a percepção do quanto que a gente avançou e do quanto que a gente se dedicou a esse tema. Então eu deixo aqui a vocês, pessoal, as melhores recomendações para o ano que entra e aquele abraço bem apertado. Realmente muito, muito obrigada, viu, pessoal? Um grande beijo.